Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hatman aqui. Então, saiu a convocação das restantes seleções da Euro. Algumas seleções não falarei. Eu falarei das mais relevantes para mim, que no caso são Itália, Suíça, Suécia, Áustria e a seleção de País de Gales. Não falarei, senão o vídeo ficará muito comprido e eu não posso passar de 10, 15 minutos, não posso chegar nem a 20 nos meus vídeos. Então, porque eu sou ainda novo nisso e para não passar os 20 minutos falarei dessas seleções principalmente. Começando a seleção da Itália, que foi convocada para a Euro, já tem sua seleção anunciada. Os goleiros: Donnarumma, Meret e Sirigu são os goleiros. Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Spinazzola e Rafael Toloi são os defensores. Inclusive era de se esperar que o Toloi fosse convocado para a seleção, muito merecido pelas atuações que tem feito também pela Atalanta, mais de 6 anos na Itália também. Meias: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Stefano Sensi e Marco Verratti. Esses são os meias, não podia ser outros meias. Atacantes com Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne e Giacomo Raspadori. Inclusive, boa convocação dessa seleção, ótima convocação. Esqueci de acrescentar uma seleção, que ia falar que é a seleção da Inglaterra também. A seleção da Suíça e a Itália completar vem muito forte pressionando, principalmente com esses jogadores. Immobile sim sendo os principais para mim, junto com o Verratti, os principais jogadores dessa seleção. A seleção da Suíça vem com Sommer, Onlin e Ivan Invogo. Ricardo Rodrigues, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Eray Comete, Silvan Widmer, Kevin Mbabu, Fabian Schär, Loris Benito, Yori Della Tomba e Beshir Omeragit são os defensores da Suíça. Os goleiros: o Sommer já era de esperar fosse convocado, o Burke ficou de fora da convocação. Granit Xhaka, junto com Shaqiri e Seferovic, um dos principais jogadores da seleção. Remo Freuler, Zakaria, Djibril Sow, Steven Zuber, Christian Fasnachit e Edmilson Fernandes são os meias. Atacantes são Rubem Vargas, Serdar Shaqiri, Ademir Mehmet, Haris Seferovic, Breel Embolo e Mario Gavranovic, incluindo também o Gavranovic sendo os principais atacantes da seleção. Boa seleção suíça. A seleção de País de Gales com Joyeli, Ben Davies, Aaron Ramsey e Gareth Bale são os principais jogadores da seleção, que vieram com a seguinte convocação: Hennessy, Danny Vardy e Adam Davis, Ben Davies, Joey Mondon, Chris Mifflin, Chris Gunter, Wise Norrington, Davis, Neck Williams, Conor Roberts, Ben Cabango e Tom Lookyer. Boa defesa, com Ben Davis sendo o principal defensor dela. Joey Ellen, Joey Morrow, Ethan Pagô, Matthew Smith, Johnny Williams, Aaron Ramsey, Dylan Levitt, Ruben Colwill, Dave Brooks e Harry Wilson são os meios convocados. Tudo isso, a convocação eu estou pegando do site OGOL, que é o site, a maioria das notícias que eu vejo, além de OneFootball, GE, todos os sites, Terra. Então esses são os sites que eu procuro, etc, etc, etc. Os atacantes: Gareth Bale, Dan James, Kiefer Moore e Tyler Roberts. Essa convocação da seleção de País de Gales vem forte. Possivelmente o Bale jogará à frente como um falso 9, sendo o único atacante de frente. Eu acredito que essa será a posição do Bale nessa Eurocopa. A próxima seleção que falarei para vocês é a seleção da Áustria. A Áustria de Alaba e de Arnautovic sendo os principais jogadores dessa seleção. Vem com Daniel Bachmann, Pavel Pervan e Alexander Schillager. Defensores: Alaba, Dragovic, Marco Friedel, Martin Hinteregger, Stefan Leiner, Philipp Lienhardt, Stefan Posch, Christopher Trimmel e Andreas Ulmer são os defensores. O Alaba também, que joga de meia esquerda na seleção, ele joga pelo lado esquerdo também. Meio-campistas: Julian Baumgartlinger, Christopher Baumgartner, Florian Grillitsch, Stefan Lissanker, Konrad Laimer, Valentino Lázaro, Marcel Sabitzer, Louis Schaub, Xavier Schillager e Alessandro
Schopf. São os meias, completando os meias, contando o Alaba, que também joga pela esquerda da seleção da Áustria. Marko Arnautovic, Mikhail Gregorici, Sasa Kalajdzic e Karim Onisilwo. São os atacantes, com Arnautovic sendo o principal atacante dessa seleção. A próxima seleção é a seleção ucraniana. E botar uma adenda aqui sobre o goleiro Piaitov, que foi anunciado e convocado. Ele é o único remanescente da seleção da Ucrânia que esteve na Copa da Alemanha, com aquela seleção de Shevchenko. Ele é o jogador que está na seleção há mais de 15 anos, 15, 16 anos, e é o jogador mais velho da seleção e o mais experiente, sendo o único a ter disputado uma Copa do Mundo, e o único remanescente da geração de Shevchenko, que é o seu treinador na seleção. Goleiros: Andriy Piaitov, como disse, o único remanescente da seleção de 2006, Georgy Bushka e Anatoly Trubin. Defensores da seleção ucraniana: Eduard Sobol, Ilya Zabarny, Serhiy Krivtsov, Denis Popov, Alexander Trinchik, Vitaly Mikolenko, Alexander Karavayev e Mykola Matvienko. São os defensores da seleção ucraniana. Meias: Shihry Sidorchuk, Ruslan Milinovski, Mykola Shaparenko. Marlos, brasileiro, defendendo a seleção, foi convocado para a Eurocopa. E se a Ucrânia for para a Copa, não duvido que ele será um dos jogadores convocados, brasileiro naturalizado ucraniano, desde a Ucrânia em 2011 ou 2012. Continuando: Ivan Makarenko, Alexander Zinchenko, junto com Piaitov e Marlos, o principal jogador da seleção. Zinchenko também, que joga de lateral esquerdo, pelo lado esquerdo também. Zinchenko, que tem grandes atuações, inclusive pelo Manchester City. Viktor Tsigankov, Taras Steparenko, Andriy Yarmolenko, Alexander Zubikov, Georgy Sudakov e Roman Bezos. Os atacantes da seleção: Roman Yarenchuk, Artem Bezendin e Artem Dovbyk. Esses são os jogadores da Ucrânia. Veremos como que a Ucrânia vai nessa Euro, que eles têm disputado a Eurocopa, só que eles não têm conseguido se classificar para a Copa. A próxima seleção, falarei para vocês, é a seleção inglesa, a seleção da Inglaterra, que foi convocada. O anúncio veio ontem. Essas seleções que eu falei veio ou ontem, o anúncio da convocação, ou dia 31 de maio. A seleção inglesa vem com os seguintes jogadores convocados: Dean Henderson, St. John Stone e Jordan Pickford. Defensores: Alexander Arnold, Ben Chilwell, Connor Cody, Rich James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier e Kylian Walker. Se eu for chutar quem serão o time titular, será, acredito que o Pickford. Arnold na direita, será o lateral direito. O Luke Shaw vai ser o lateral esquerdo, com a defesa com Maguire e Stones. Acredito que esses serão os defensores titulares. Meias da seleção inglesa: Jude Bellingham, Jordan Henderson, Mason Mount, Kevin Phillips e Declan Rice. E botar uma adenda aqui para o Mason Mount, que fez uma temporada fantástica pelo Chelsea e vai ser um dos principais jogadores dessa seleção para a Eurocopa. Atacantes, que é aqui que o Southgate se complica: Dominic Calvert-Lewin, Phil Foden, que fez uma temporada incrível pelo Manchester City, Jack Grealish, Mason Greenwood, Harry Kane, artilheiro e capitão da seleção, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jadon Sancho e Sterling. Vai ser difícil para escolher entre os titulares, mas se eu for deduzir, chutar, acredito que os titulares serão o Sterling, o Phil Foden e o Harry Kane, ou o Sterling, Rashford e o Harry Kane. Eu acredito que o Sancho será banco nessa Euro por causa desses jogadores. A próxima seleção é a seleção da Suécia, e a última seleção que eu vou falar aqui não terá a presença de Ibrahimovic.
O Ibrahimovic foi cortado devido a uma lesão e não jogará a Eurocopa. A Suécia convocada com Carl Jondan Johnson, Christopher Nordfeldt e Robin Olsen são os goleiros. Defensores Emil Krafft, Victor Lindelof, Marcos Danielsson, Mike Johnson, Ludwig Augustsson, Pontus Jansson, Philipp Helander, Mikael Lustig e Andreas Granqvist. Esses defensores são que tiveram na Copa 2018 e acredito que não mudará também dos titulares. Meias, Forsberg, Ken Sema, Victor Claesson, Dejan Kulusevski, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Christopher Jonsson, Jens Lis Kajust, Matias Svanberg e Gustav Svensson são a seleção convocada para a Eurocopa. E os atacantes são Marcus Berg, Alexander Isak, Robbie Quaison e Jordan Larsson. Acredito que o Robbie Quaison e o Alexander Isak, um desses dois são convocados para o lugar do Ibra, que o Ibra estaria no lugar de um desses dois, podem ter certeza. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like no vídeo, compartilhe o vídeo em grupo de Facebook, Telegram e WhatsApp, compartilhe também no Twitter e no Instagram, me siga nas redes sociais, @RafaHatfield no Twitter, Rafael Hatfield no Instagram e Rafael Hatfield no Facebook. Acompanhe hoje o programa, hoje o jogo Corinthians Atlético Goianiense, Copa do Brasil, no canal YouTube Rede do Esporte, e acompanhe essa semana o jogo da seleção brasileira na Sempre Mais Cepan, que vamos fazer essa dobradinha. Não terá o programa Fair Play essa semana devido ao jogo da seleção, então acompanhe o jogo da seleção sexta-feira. Falou pessoal, fiquem com Deus, até amanhã.